Até porque junto com um novo Papa, temos também novos decretos vindos do Vaticano, ao que tudo indica. Isso porque a nova decisão aprovada pelo Papa Leão XIV reafirma que, e aqui eu abro aspas, em um só cônjuge é o suficiente. E agora, hein, doutora Lala Fonseca? Um só cônjuge é o suficiente. Parece que é reafirmar o óbvio, pelo menos na visão católica do mundo. Cada dia é mais difícil ser católico nesse país, viu? Então, né? A igreja não reconhece. É dos meus, né? Dos meus, né? A igreja não reconhece o divórcio, mas e é uma forma, né, da gente ter menos seguidores ao catolicismo e à própria religião, o que acaba falhando no decorrer do caminho, porque muitas coisas acontecem. Quando a gente se casa com uma pessoa e a gente vai morar junto, a gente realmente só conhece a pessoa quando a gente está junto. Imagina uma situação em que existem agressões ou existem dificuldades naquele casal, ou até o sentimento deixa de existir. O que passa a acontecer? Será que o casal consegue se reconectar só através da religião? Às vezes não. E aí o divórcio, novas paixões, aí amores surgem na vida, né? Então, assim, a igreja está reafirmando a sua posição, não tem nenhuma mudança em decorrência disso. Agora, dizer que a gente só ama uma pessoa a vida inteira, aí a gente está se iludindo. Agora, vamos lembrar que há pelo menos 2025 anos que a Igreja Católica defende a essa é difícil. Indissolubilidade do casamento e dos votos matrimoniais, né? Então, enfim, qualquer um católico fica impressionado com a necessidade do Papa, uma autoridade, enfim, da religião, ter que reafirmar o óbvio de vez em quando, né? Mas reflexo do momento que a gente vive. Viúvo pode casar novamente, né? Pode. Inclusive pode ser celebrada ali, ser feita a celebração do casamento, né? Eu, como bom católico, assim, nosso menino do presépio. Existem alguns casos também que o casamento pode ser revogado, então situações onde há essa remoção ali, se pode casar. Mas esse decreto do Papa Leão trata principalmente da situação da poligamia, em uma crítica à forma como esses relacionamentos poligâmicos funcionam. Por quê? Porque tem tido bastante situação aonde as igrejas em determinadas regiões, elas estão tendo muitos casais, às vezes poligâmicos, por questões correlacionadas também à cultura desses espaços. Então ele veio a público, mais uma vez, deixar claro que o cônjuge é um só. Então negar a existência de qualquer relação poligâmica dentro da lógica e da perspectiva cristã apostólica romana. Mas será que está crescendo também, doutora Lala, essa tendência das pessoas, às vezes, não ter só um cônjuge mais? Então, está, né? A gente tem uma questão e também tem um afastamento, né, da própria fé católica, de muitas pessoas, até porque, né, a gente tem visto que a fé cristã, católica, evangélica tem sido também direcionada para pautas políticas. E isso acaba também dificultando e fazendo com que exista uma repulsa das pessoas em relação a se conectar com a fé, o que nada deveria ter relação alguma. Agora, quando a gente fala em dissolver um casamento na fé católica, estamos falando também da indisponibilidade de ter filhos. Caso um dos cônjuges não queira ter filhos, é possível que o casamento seja dissolvido de acordo com a Igreja Católica e se case novamente. Porque a pauta família e união entre as pessoas, entre o casal, para constituir uma família, é algo muito relevante e importante. Então, quando a gente fala de poligamia, e aí, como é que fica? Duas pessoas, dois casais, tendo filhos diferentes, fica um pouco confuso mesmo. Eu tenho uma perspectiva diferente. Eu acho que os dados mostram que o catolicismo está crescendo. Ele tem sido, o que se dizem aí de avivamento, principalmente pós Papa Francisco, mas também no Papa Leão, então esse número está crescendo. Eu acho que essa é uma decisão do ordenamento jurídico, teológico dentro da igreja. Então, combina com essa religião, assim como outras religiões vão ter a poligamia ou vão ter vários casamentos possíveis, e faz parte da fé de cada um e as pessoas se respeitam em relação a isso. Agora, particularmente não acho que é funcional, principalmente pela questão às vezes das crianças, mas também cada um vai definir a sua vida. Da minha vida eu jamais teria uma relação poligâmica. Eu acho que o Papa viu aquele padre que tava com a mulher lá do fiel. Ela já tava. Talvez agora a igreja precise se pronunciar falando que padres também não podem ter relacionamentos, né? Agora, qual é o efeito psicológico, na tua visão, para fiéis que estão num casamento infeliz e desejam se separar, ou estão, na tua visão, isso acaba sendo uma âncora que ajuda a pessoa a reconstruir o casamento, ou muitas vezes uma prisão que deixa a pessoa mantida num casamento infeliz?
Há um esforço muito grande para se manter um casamento saudável e feliz. Se a pessoa está extremamente feliz, se tem comportamentos da outra pessoa ou dela mesma que já não está apto a dar continuidade, às vezes a questão da fé e da religião faz com que seja realmente uma âncora e ela entre num desgaste, num sofrimento e adoeça. A gente tem sintomas psicossomáticos em decorrência de vivências que a gente tem ao longo da vida, né? Seja, a gente chega até a ter casos de câncer, né, num extremo, assim como doenças do estômago e dentre outros sintomas que a gente acaba tendo, vivenciando e se forçando a estar numa situação que a gente não quer mais. Claro que é difícil tomar uma decisão, eu realmente quero me separar, não quero, não dá certo, mas a gente vai confirmando isso ao longo do tempo e ao longo da história, inclusive com alguns casos aí que acredito que a gente ainda vai trazer hoje.